Olá, queridos e queridas. Que o amor de Deus esteja envolvendo a sua vida e a sua história. A gente não quer só comida, a gente quer sentido para a vida. Lucas 9, 10 a 17, Jesus, o pão da vida. Se vocês acompanharam o primeiro vídeo sobre este tema da generosidade, vocês devem lembrar que naquela primeira ocasião nós expusemos, Jesus estava diante da necessidade de uma multidão, disse aos seus discípulos: se esse pessoal tem fome, arrumem vocês mesmos para que eles tenham o que comer. E então expus a vocês o significado de doar o pão para uma pessoa que amamos, mas também o desafio de ajudar quem não conhecemos ou até quem não vai retribuir, quem não vai restituir. Mas quando Jesus diz a esses seus discípulos, e aqui segue a história, quando ele diz a esses seus amigos: deem comida para esta gente, eles como que dizem para Jesus: como é que nós vamos fazer isto? Sabe o que temos aqui, Senhor? 5 pães, 2 peixes. Não dá uma migalha para esta gente. Olha aqui, se conta aí 5.000 homens, mais mulheres e crianças. Meus queridos, assim somos nós muitas vezes em nossa vida. Temos tão pouco a oferecer. Quantas vezes olhamos para os nossos recursos e pensamos: não vai dar, é insuficiente. O que é que faz Jesus? Acolhe aqueles 5 pães e os 2 peixes. Os evangelhos registram que ele, em oração, elevou os olhos aos céus e orou ao Pai, provavelmente a oração que o chefe da casa judaico fazia antes de partilhar uma refeição. Louvado sejas tu, ó Senhor nosso Deus, que tiras o pão da terra. Jesus nos dá um belíssimo exemplo aqui, nos ensina a ver cada refeição, por mais simples, por pouca que seja, como um milagre, como uma dádiva dos céus. É Deus quem dá. E nós dizemos: graças te dou, Senhor, por este milagre. Como tem sido a sua atitude ao sentar-se à mesa para desfrutar, seja do arroz com feijão ou do churrasco? Você tem sido grato? A gratidão nos lembra do Deus que nada quer deixar faltar, de nos ajudar com o sentimento de partilha, de doação, de acolher pessoas como Jesus as acolhia. Que tal crescermos neste hábito? Outro detalhe interessante desta história é que Jesus dá graças por aquele alimento e o entrega a esses seus amigos mais próximos para que eles cumpram aquilo que ele havia dito. É vocês que vão dar de comer esta gente. Não é explicado como, mas o milagre acontece. Todos comem a ponto de ficarem saciados. E toda vez que nós olhamos para esta história, e quando nós nos dispomos a obedecer o que Jesus nos diz, nós aprendemos aqui: Jesus nos dá para que distribuamos, mas Ele é quem faz o milagre. A obediência, o trabalho, ele é nosso, mas o milagre é dele, é de Jesus. Ao Senhor toda honra, toda glória e todo louvor. Não só dá para alimentar a todos, mas como há uma sobra abundante. Deus sempre é generoso. Você crê nisto? Você tem experimentado isto em sua vida, em sua história? E eu diria assim que ali diz que sobraram 12 cestos cheios de alimento. Jesus mandou recolher para não haver desperdício. Nós percebemos em nosso mundo que o que sobra da generosidade é bênção, é vida. Mas o que sobra do egoísmo, o que é acumulado é maldição, é morte. Pensa comigo algo mais. Aqueles pães e peixes saciaram a fome temporária, mas o milagre e a presença de Jesus apontam para uma grandeza maior, que eu me encanto ao partilhar aqui. Talvez
A maioria ali não se deu conta da extensão do milagre. Ele não era unicamente para atender uma necessidade imediata. Aliás, esta é uma visão muito pobre de Deus, quando pensamos em Deus apenas para atender necessidades imediatas. Você não precisa de Deus para isto. Todas as ações de Deus estão conectadas, têm um propósito maior. Esta multiplicação dos pães e peixes chegam a nós lembrando da criação, do sustento no deserto, de como Deus usou Elias e Eliseu para alimentarem pessoas também. Lembram da celebração da ceia, do partir do pão, da celebração na eternidade. Precisamos sim do pão, temos fome, cada pessoa precisa do pão de cada dia e é bênção quando nós o temos. Mas parafraseando uma frase que li atribuída ao romancista Foster, ele dizia assim: o êxtase não dura muito, mas abre canal para algo duradouro. A fome saciada do pão também não dura muito, mas abre canal para algo duradouro. Este algo duradouro tem a ver com a pessoa e a obra de Jesus, meus queridos. Duas palavras de Jesus relacionadas a este tema. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Sim, vida em plenitude é mais do que toda provisão material, física, ainda que faça parte. E a segunda palavra de Jesus é: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Aqui temos a chave, o núcleo para o mais precioso dessa história. Não sabemos como se deu este milagre, mas sabemos quem foi o autor. Aliás, quem foi o autor das palavras ditas aos discípulos: deem vocês a comida, essa gente. O autor das palavras que foram dirigidas à multidão antes de acontecer este milagre, quando Jesus falava das questões relacionadas com o domínio, a soberania de Deus, direção, sentido, eternidade. Ele é a palavra viva. Será que as pessoas que estavam ali se deram conta de que estavam falando, estavam ouvindo a Deus de um modo como na história nunca se havia ouvido antes, meus queridos? Aqui está a chave fundamental, porque se concretiza aí um projeto que Deus tem desde a criação, desde a queda, e um projeto de restauração e de reconciliação com a humanidade. Ele assume, Jesus vem para assumir em nosso lugar uma transformação completa de nossa vida, um sentido de vida. Ele assume nossa fome para que sejamos saciados, mas Ele assume também nossa sede para que não tenhamos mais essa sede. Ele assume nossas dores para que sejamos aliviados. Ele assume nossos pecados para que experimentemos o perdão. Ele assume nossa morte para que vivamos. Ele assume nossa finitude para, por meio dele, chegarmos à eternidade. Oh, glória a esse Deus, esse Jesus, que é palavra neste momento, porque ele não apenas aponta e alcança o pão, mas alcança muito mais. Eis que tem tanto sentido este seu partir e dar graças e falar com o Pai e partilhar com a multidão. E o Evangelho de João vai registrar na sequência deste milagre um discurso intenso, longo de Jesus, associando sua pessoa às dádivas que vêm do céu, associando a sua pessoa ao pão vivo que vem do céu para que nós tenhamos vida. A gente não quer só comida, a gente quer sentido para a vida, e ambos é Jesus quem dá. Não é sem razão que ao final do discurso que Jesus faz, conforme relatado no Evangelho de João, o apóstolo Pedro, ao ser perguntado se iria distanciar-se de Jesus, responde: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida, tu és a vida, tu és a razão da existência. Não quero ficar longe de ti, não quero de ti unicamente o pão, mas toda palavra que vem de tua boca. A boca de Deus é Jesus. O que faz esta palavra
ajudar você, meu querido, minha querida, no modo como você tem vivido. O que você pensa em fazer adiante? O que pensamos em fazer como povo de Deus? Eu termino com uma história. Lá pelos anos de 1800, viveu na Inglaterra um homem chamado George Müller. Ele havia estudado teologia na Alemanha e, depois que se casou, foi pastorear na Inglaterra. Desde cedo, junto com a sua esposa, teve o coração tocado ao ver tantas crianças na rua, desamparadas, órfãs, em grande sofrimento. Deus começou a lhe dar a visão de um orfanato. E este orfanato, ainda que no início George Müller tinha toda uma resistência, se tornou realidade a duras penas. Depois que começou a dirigir este orfanato, George Müller, que havia recebido promessa de Deus, conforme o Salmo que diz, encha a boca e eu vou... Deus lhe deu a visão de um orfanato. Este se tornou realidade, mesmo que a duras penas. E George Müller tinha a fé, a confiança de que Deus iria cuidar e prover todo o necessário para que aquele orfanato continuasse a existir. Ele cria numa promessa que o Senhor lhe havia dado, conforme o Salmo, abra tua boca e eu vou enchê-la, eu vou saciá-la. E ele decidiu que todas as necessidades daquele orfanato ele traria à presença de Deus. Foi um homem que leu a Bíblia mais de 200 vezes, sobretudo visualizando as promessas de Deus. E quantas vezes durante o dia diz na sua história que ele se dirigia para um canto num quarto para falar com Deus. Senhor, está faltando isso. Senhor, amanhã não temos pão. Olha por nós, Senhor. Deus cuidou desta sua vocação. As crianças abrigadas recebiam todo o necessário para a vida, incluindo uma educação com valores da fé. Nos 65 anos de ministério, naquele ministério, George Müller ajudou mais de 10.000 crianças e jovens. Pensem só, não só o pão, mas a razão de viver. Crianças e jovens que não só receberam o pão que Jesus provê, mas também e sobretudo a palavra de Jesus, a razão de viver. Que esta palavra traga sentido para a sua vida, de que nós não queremos apenas o pão, mas queremos o pão da vida, que é Jesus. Ele abençoe a sua vida.